Seja bem-vindo a mais um episódio do Mobverse Podcast. Hoje com mais um amigo aqui, uma pessoa que é referência no mercado e daqui a pouco eu vou te mostrar quem é. Agradecer aqui aos meus amigos que não estão aqui hoje presentes nesse modelo 2024, né? Essa nova temporada, Rodrigo e Magno, um abraço. Agora você vai ver a gente separadamente aí fazendo as entrevistas, o bate-papo com os nossos amigos e de vez em quando a gente vai estar junto também. E hoje, para contribuir ainda mais aqui com o nosso propósito de transformar vidas no mercado através de conteúdo, experiência, notícias, eu tenho aqui um amigo, Romualdo. Seja muito Obrigado, bem-vindo. Alan, pelo Eu vou convite. deixar ele se apresentar, mas ele é um incorporador, avaliador, projetista, planejador e mais um monte de coisa. Então, por favor, faça a sua apresentação. Obrigado pelo seu tempo estar aqui com a gente, cara. Obrigado, Alan. Obrigado, Magno e Rodrigo também, que não estão aqui, mas são grandes amigos aqui do Imoverse, que é um evento que vocês muito seleto, né? Eu gostei bastante das duas versões que a gente foi também. Uhum. Meu muito obrigado por vocês terem chamado a gente por ser palestrante também no evento. Enfim, bom, o Romualdo. Quem é o Romualdo? O Romualdo é um desenvolvedor imobiliário. Eu trabalho com desenvolvimento imobiliário, principalmente na cidade de São Paulo. Tenho sim também uma construtora, uma incorporadora, um escritório de arquitetura. E hoje um perfil no Instagram que chama Obras de Valor. Em resumo, a gente já produziu um pouco mais de 3 mil unidades habitacionais para investidores. Dessas a gente construiu 500 e a gente tem hoje 484 incorporadas para esse ano de 2024 e 2025. Uau. Esse é um resumo da parte profissional. Agora deixa comigo. Agora a gente vai fatiar essa história toda aí, tá? Né? Porque já, mas para quem tá aí em casa, tá acompanhando aí ou no carro, né? Tá pelo Spotify, pelo YouTube. No Instagram você pode seguir então @obras de valor, é isso? Exatamente. Segue aqui mob.verse e @obras de valor. Compartilhe lá com a gente os insights que você vai retirar daqui. Também, enfim, os comentários, né, as notícias, compartilhe aí. Então, o Romualdo, hoje, que tem todo esse leque de atuação aí, né, como estruturador de negócios, tramitação também ou não? Você Também. também faz, Também, mas faz... a gente normalmente terceiriza. Tá, Nosso foco mesmo é o desenvolvimento imobiliário. tá. E a produção dos projetos arquitetônicos, enfim, Uhum, nosso escritório, enfim. que legal. Mas como é que você chegou nesse mercado? A pergunta é quem é o Romualdo antes do Romualdo no mercado imobiliário? Bom, eu comecei com 12 anos de idade, limpando o chão de loja de materiais de construção, né? Hum, Depois eu fui estoquista, vendedor, comprador, gerente e sócio, né? E ali chegou um momento que eu já era sócio de uma loja de bairro, uma loja pequena, e eu via que 90%, 95% dos nossos clientes não faziam um projeto arquitetônico ou não aprovavam um projeto arquitetônico para desenvolvimento dos pequenos empreendimentos que eles faziam. E eles falavam, era muito burocrático, é muito caro, e uma série de objeções que eles criavam em torno disso. Dali, eu falei, poxa, ali tem uma brecha, né? Entre aqueles pequenos construtores do bairro que não fazem, que não contratam engenheiros, arquitetos, enfim, e constroem de forma irregular, e aqueles construtores e incorporadores, engenheiros, arquitetos que eram de outras regiões, que sim, eram profissionais, mas tinham um gap de valor. E a minha ideia ali era basicamente é, desenvolver alguns projetos e ganhar algum pouco de dinheiro com relação a isso, um pouco mais do que eu ganhava ali como gerente da loja, que era por volta de 3 mil reais ali. uhum. Mas essa loja é a mesma que você entrou com 12 anos? Mesma Entendi. loja. É da família, né? Ah, Então tá. comecei trabalhando para a Trabalhou família, lá exato, desde os 12 desde os anos 12 até anos. virar sócio lá, gerente sócio. Exato. E dali, Alan, chegou um momento que, atendendo alguns dos clientes, né? Na hora, no momento que eu era gerente, tinha lá meus 5 vendedores e eu fazia o fechamento, como se fossem SDRs e eu como closer do Uhum. negócio, né? E chegou um dia que tinha uma cliente, cara, tava todo mundo ocupado e tinha uma cliente ali comprando cartela de parafuso, coisa do tipo. E aí eu peguei e falei assim, olha, fui lá atender ela porque tava todo mundo ocupado. E, enfim, ela falou, olha, Romualdo, você pode vender tudo que eu precisava? Eu falei, posso. Ela falou, eu vejo sempre ser ocupado. Eu falei, não, posso te atender, não tem problema. E dali ela abriu portas, né, e por meio de network, né, que ela era funcionária de uma pessoa muito grande. E ela abriu portas ali pra mim, era um cara, assim, bilionário, né? Então, ela abriu essa porta, eu não sabia que ele era assim. E aí eu tive a oportunidade, mas a oportunidade me encontrou trabalhando, né? Vamos lá, você serviu ela sem esse interesse, Não tinha né, ideia. percebido, né? Só pra Mas atender a mesmo. gente até comenta que você usou a palavra network agora há pouco aí, que um dos fatores para o network eficaz é servir. É. Né? Um bom network é quando você consegue ser prestativo, agregar algum tipo de valor e etc. Né? Então, inconscientemente ou não, do seu caráter, já esse tipo
de atuação aí. Exato. E eu ali, naquele momento, ainda não estava formado. E ela falou, olha, Romualdo, quando eu me formei, ela falou, Romualdo, um dia eu vou colocar você para conversar com o meu chefe, para você conhecer ele, ver o trabalho dele, enfim, e ele entender o seu trabalho também. Dali, sei lá, 6 meses, um ano que eu estava formado, ela falou, Romualdo, vamos um dia lá, o seu Zeca conhecer você. Eu falei, então vamos lá conhecer ele, né? Ela falou, quanto tempo você precisa? Eu falei, olha, eu preciso de 1 hora para apresentar pelo menos as coisas que eu estava fazendo. Cara, eu tinha um portfólio quase nenhum, né? Porque Uhum. estava no começo de carreira. Eram alguns sobradinhos só que a gente tinha feito ali, em um ano e pouco. E dali ela para marcar 1 hora de reunião, ele querendo falar comigo, 1 hora de reunião, foram 15 dias para marcar essa reunião. E ali ele queria falar comigo. Eu falei, poxa, cara, 15 dias, ele é ocupado, né? Tem bastante coisa Uhum. para fazer. Então, eu não tinha noção naquele momento que era muito novo, com relação que o tempo é a coisa mais importante que a gente tem. Porém, eu vi, poxa, esse cara não tem tempo. E aí eu produzi um projeto para ele, né? Um projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, os pré-projetos ali, né? Estrutural, elétrico, hidráulico, cronograma físico, financeiro, o orçamento da obra, enfim, em 15 Contou dias. tudo. Trabalhei 20 horas por dia nos 15 dias. Quando chegou para a reunião com ele, aí eu cheguei para a reunião e aí ele, Romualdo, ele chegou meio bravo, assim, Romualdo, você que veio trazer, você que é o Romualdo, né? Veio trazer uns projetinhos seu. Eu falei assim, a ideia era essa, porém eu vi que o senhor não tem tempo. E dali eu falei assim, olha, eu vim trazer, eu fiz um projeto pra você. Aí ele, não vou pagar por isso aí, não. Falou um monte de palavrão ali. Aí eu falei, olha, aí eu olhei na cara dele, né? Poxa, moleque inconsequente, novo, né? Eu falei assim, ó, o senhor não precisa pagar. Se o senhor quiser olhar, o senhor olha. Se o senhor não quiser olhar, o senhor não olha. Eu vou embora, não tomo nem meu tempo, nem o seu, que meu tempo é caro. Aí, imagina, o cara novo, recém-formado. Falei isso pra um cara bilionário, né? E aí, cara, ele pegou e ficou mais bravo ainda, né? Falou, nossa, aí, mano, beleza. Deu meia hora de reunião, né? Ele falou, cara, não é possível, cara, que você fez tudo isso. Eu peguei esse terreno, eu comecei a ver esse terreno tem 15 dias atrás. Não é possível que você fez tudo isso. Como que você fez isso tudo, né? Aí eu falei, ó, trabalhei 20 horas por dia nesses últimos 15 dias e Uhum. trouxe tudo pra você. Fiz trabalho de 60 dias em 15. Aí ele pegou, aí ele falou assim, ó, virou pra corretora dele e falou, ó, tem um terreno tal, 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 tal. O Romualdo vai fazer um projeto e uma obra para cada um desses terrenos. Aí Que eu era falei, montar toda essa tese, esse projeto aí para cada essa um dos mesma terrenos. tese para todos os terrenos, né? Uhum. Aí eu Já falei, tinha viabilidade financeira também, fluxo e tudo mais? pro primeiro sim. Ah, tá. Mas, Para cara, os outros. mas uma forma bem amadora, né, Alan? A gente tá Uhum. falando no começo de carreira. É, Aí, eu tô ó, imaginando que eu já vi dos seus projetos hoje. então, exato. Ah, não, não, nem Bem compara, cara. Não, não complexo. compara. Assim, ó, hoje, o que que eu É, fiz? Basicamente era assim, era 1.800.000, eu dividi 18 de 100. entendi. Eu coloquei 18 de 100. Aí, né, ele chegou assim e falou assim, poxa. Aí ele, porra, meu, mas 18 meses é muito tempo, né? Aí eu falei, tem que perguntar pro senhor quanto tempo o senhor consegue pagar, né? Que eu não Uhum. tinha ideia, eu não sabia. Depois eu fui saber no império que o cara tinha. Mas não sabia ali. Aí ele falou assim, você faz isso num dia? Aí eu falei, não consigo. Aí ele falou, então você entende como eu posso pagar pra você. Se você fizer num dia, eu pago num dia pra você. E muito Ó, mais do que louco. isso, né? É. E dali aí foi abrindo muitas portas, né? Ele mandava, às vezes, um jatinho particular dele pra ver obra, né? Pra resolver BO pra Muritiba, né? Ah, tem polícia ambiental lá, porque deu um BO, vê lá o que que é e resolve, né? Então eu via lá, olha, tem tal coisa pra resolver, pra corrigir na empresa, Uhum. né? Pra fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, pra que as coisas não degringolem para outro lado, né? Enfim, fiz muito trabalho para ele. Dali foi um primeiro grande ponto de inflexão, né? Daí Então, mas vamos lá, ó. Com 12 anos você tava. na loja, limpando o chão da loja. Tá. E aqui você tá com quantos anos? Ah, nesse momento desse cliente eu já tô com uns 26, mais ou menos, Uhum. 27 anos mais ou menos, né? Entendi. Nessa idade. Uhum. Recém-formado, por aí. Eu Uhum. tô com 38 hoje, tem 12 anos. Tinha 26 Uhum. na época que comecei a atender esse cliente. E atendi ele por muito tempo. Atendi ali até 2020, né? Até 2020. Em 2021 ele faleceu, mas em 2020 eu tinha parado de atender ele. Uhum. Por motivos estratégicos meus, Sim, sim. né? Daí a gente vai chegar aí agora onde você tá, né, empreitando aí agora essas frentes novas aí de atuação, né? Então lá em 2012, 14, É, por aí, né? Você tava 2012, 13. nessa prestação de serviço aí de lá pra cá. Aí foi até 2000. Eu prestei serviço para muita gente, né? Ali nesse momento, até 2019, beirando 2020, porque aí veio a pandemia, né? Uhum. Mas 2019, eu fiz serviço em vários lugares. Fiz em Curitiba, fiz em Minas, fiz em Diadema, fiz em Taubaté, Sumaré. Cheguei aí em Camaçari, na Bahia, Uhum. né? Contagem, Minas Gerais. Eu fiz serviço em vários lugares, né? Só que chegou um momento, em 2019, Alan, que eu vi que eu atendia. Esse cliente representava 90% da minha carteira. Uhum. Porque
Chegou um dia que ele me ofereceu para ser funcionário dele, me ofereceu outras 2 vezes sociedade, né? Só que eu não aceitei nenhuma delas, nem funcionário, nem sociedade. Aí ele falou, pô, meu, como que eu tenho o seu tempo? Ele falou, eu falei, ó, se eu tiver 5.000 metros quadrados de obra em execução e 4.500 forneceu, você tem 90% do meu tempo. Simples assim. Ele meteu obra, cara. Falou, mandou fazer um montão de obra. Então, aí sobrava muito pouco tempo Aham. para atender outras pessoas. Só que aí chegou um momento, em 2019, foi a virada de chave para mim. Era muito operacional. Ganhava meu trocado, não tinha o que reclamar. Ganhava meu trocado, mas muito operacional. E aí, em 2019, chegou um dia que eu fiquei assim, de segunda até domingo, só estrada. Estrada e aeroporto e não sei o Aham. que lá, todo dia, todo santo dia, né? Então eu saía tipo 6, 7 horas da manhã, meu filho tava dormindo, meu primeiro filho, nasceu segundo agora, mês Uhum. passado. Mas o meu primeiro filho tava dormindo e quando eu chegava à noite, 11 horas da noite, ele tava Tava dormindo de novo. dormindo, é. Aí cheguei no domingo lá. Era o quê? Umas 8 horas da noite em casa, tava vindo de Salvador. Aí cheguei 8 horas da noite em casa, só que tinha um relatório pra apresentar pro seu Zé na segunda-feira. O que eu fiz? Primeira coisa, isso, cara, no automático. Cheguei em casa, a semana inteira sem ver meu filho, abri o notebook e ele começou a chorar, cara. Aí eu falei, cara, aí eu olhei e falei, meu, que merda que eu tô fazendo da minha vida, cara. Porque assim, não é Uhum. dinheiro, velho. Esse tipo de coisa, passa o tempo, quando você vai ver, ó, que nem meu filho já tem 7 anos. E o Uhum. segundo nasceu agora, né? Então eu tenho ficado bastante tempo em casa. Dali foi a virada de chave. Eu falei assim, peraí. Eu li também, nesse momento aí, parei um pouquinho para repensar algumas coisas. Eu sempre li bastante livro, né? Todo ano eu leio 25 a 35 livros por ano, né? É uma média que eu leio. Mas nesse ano eu li aquele Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Sim, já ouvi falar. Não Então, li. é um livro bem legal. E ali eu Uhum. via que ele falou, cara, não é dinheiro, cara, é qualidade de vida também. E às Uhum. vezes, quando você também tem a qualidade de vida, você acaba ganhando até mais dinheiro, às vezes. Mas se seu foco foi esse. Mas ele mostrou, né? Bem em resumo, ele trabalhava nos Estados Unidos. Não, ele ganhava dinheiro nos Estados Unidos depois, e quando ele fez essa virada de chave, ele morava na Argentina, foi campeão de tango lá, foi campeão de kickboxing na Tailândia, enfim. E ali eu li esse livro e falei assim, putz, aí tinha lá, né, cara, 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus clientes. 80% dos seus problemas vem de 20% dos 20% dos seus seus clientes clientes. também. Aí eu falei, É. peraí, então vê lá. Aí, quando eu olhei, quais são os 20% que traziam resultado? Os clientes pequenos, porque o seu Zé não trazia mais resultado naquele momento, porque, na verdade, ele me deixava negativo. Teve vários casos que até eu posso te contar em off alguns casos assim, mas que ele me deixava negativo. Eu gastava X para fazer a obra, ele me pagava menos do que eu gastava para fazer a obra. Assim, eu mostrava, apresentava, mas assim, vida que segue. Não vou ficar comentando isso, eu falo em off algumas coisas assim. Mas dali, eu peguei e falei assim, ó, poxa, meu, é, deixa eu verificar uma forma de poder também entender de onde que tá vindo o dinheiro. E o dinheiro vinha dos pequenos clientes. E ele vinha só os problemas, né? Aí eu falei assim, eu coloquei em 2019, eu anotei, parar de atender o Sr. José em 2020. Eu notei isso, cara. E eu tinha ele como um pai pra mim, tenho, até ele faleceu já, mas eu tenho ele como pai, ele também tinha como um filho. Em certo momento ele falou isso pra mim, eu também falei isso pra ele, né? E foi do coração, não foi Uhum. mentira. Até 2 meses antes dele falecer, ele me chamou lá na empresa e falou isso: pô, eu tenho você como filho pra mim, por que você não presta serviço mais pra mim? Mas foi por causa daquela decisão. Por quê? Consumia muito, né? Aí eu tava entendendo já naquele momento, 2019 para ali, eu já tava entendendo muito bem o que que é preço e o que é valor, né? Então, por isso que o canal chama Obras de Valor. Mas assim, principalmente eu entendi o que é a diferença entre preço e valor. E assim, eu aumentava o meu valor, não necessariamente o preço, e o cliente queria cada vez mais baixar meu preço. Aí eu falei assim, cara, eu vou mudar dali, e dali eu fiz uma nova virada de chave. Falei assim, ao invés de ficar esperando o seu Zé me passar obra, ou outros clientes me passarem obra, deixa eu inverter a forma de captação de cliente. Uhum. E dali eu peguei e comecei, eu não chamava de incorporação ainda, porque eu também não conhecia a fundo o processo de incorporação, por mais que eu já fazia 80% do processo, né? Eu comecei a chamar de obra pronta. E eu falei assim, ó, eu fiz um book de 16 modelos de projetos que eu tinha feito e obras que eu já tinha executado. Dali tinha o quê? Sei lá, umas 400, 500 unidades. E aí eu mostrava, eu peguei aquilo ali, aquele PDF, e mandei para um monte de potenciais clientes, pensando em fechar uma obra, né? E dali eu fechei 3 obras em 2019, né? Obras de um porte interessante, né? Dentro daquele book. E aí mudou um pouco a virada de chave, porque ó, eu fechei novembro de 2019, dezembro de 2019, janeiro de 2020, para começar em março, abril e maio de Nossa, 2020. Você já imagina o que meu aconteceu. Deus. E ainda com o pior. O meu diferencial
é que o preço, ele não se lava. Sabe, você imagina a bobeira que deu ali, o aprendizado que eu tive que fazer, Uhum. né? Então eu tive que colocar quase todo o meu patrimônio nessas obras para arcar com as despesas das obras. Uhum. Enfim, os clientes, eles tinham dinheiro para pagar a diferença. Só que simplesmente falavam, não, é culpa sua. É. Você que inventou a pandemia, você que mordeu o morcego lá na China e É. veio trazer a pandemia para cá, né? E aí, então, agora o que acontece? A gente, dali, Alan, aí gerou um aprendizado muito grande. Quase terminei meu casamento, né? Ali Isso até 2020, 21. 20, 21 e 22. Ah, até Aí 22 já agora. beirando 23 ainda, e tem reflexo até hoje, sabe? Tipo, porque a gente vem compondo de novo patrimônio, graças a Deus, né? Mas assim, pra você ver, antes da pandemia eu tinha 8 imóveis meus, o que eu já recebia de renda desses imóveis já era maior do que o meu custo de vida, ou seja, teoricamente estava aposentado antes da pandemia, acabei a pandemia morando de aluguel, sem nenhum imóvel, pra você ter ideia. E assim, é, é, óbvio que no meio do caminho eu poderia ter feito outras coisas. E aí foi aprendizado, que você vai ganhando. Aí eu poderia simplesmente ter rompido os contratos, conversado com advogados, e os advogados todos falaram: meu, você estava todo respaldado disso, mesmo que no seu contrato não Uhum. previa isso. Porque não teria como você prever uma Uma pandemia, né? catástrofe, né? Uma catástrofe. E aí dali, olha lá, eles falaram, até um advogado grande, que eu atendo ele falou: eu assino, eu faço para você. E você vai ver que quando mandar uma carta minha, você vai ver que qual desses que vai negar em te pagar a diferença. Porque ele tem centenas de advogados que trabalham para ele, pra você ter ideia, né? Eu falei, não, cara, não quero isso porque não é o momento, sabe? Tipo, eu preferi manter, mesmo assim, assim, arranhando muito o meu patrimônio, né? Tipo, Uhum. degradando todo o meu patrimônio ali e, e também a relação com o cliente. Porque, de fato, mesmo você, os caras não reconhecem, mesmo que você colocou seu patrimônio lá, é difícil o cara reconhecer. Difícil. Só teve um dos três que reconheceu. Uhum. Reconheceu e falou, Romualdo, pô, beleza, e me deu um negócio que só esse negócio que esse cara me deu, a gente tá. É um dos três que eu vou lançar, né? Vai retornar tudo que eu perdi durante a pandemia. Só esse daí, talvez o dobro do que eu perdi durante a pandemia. Que Um bom. negócio, né? Então, enfim, e tem outros negócios maiores até, inclusive, que a gente tá fazendo, né? Mas isso é um geral. E aí, quando chegou ali na pandemia também, eu já vi que isso ia acontecer, porque é fácil você prever. Uhum. Por exemplo, se isso durar por muitos meses, vai complicar. E aí eu peguei e um dos caras que eu mandei esse folderzinho lá com 16 negócios foi o Marcelo Montoro, que eu já atendia ele, que hoje é meu sócio, né? Um arquiteto, é renomado e tal, já falei sobre dele para você. Ele é CEO de um dos 100 maiores escritórios de arquitetura do mundo, aqui é a filial do Brasil, né? E dali o Marcelo, ele queria reformar o escritório dele, não era nem pelo book, mas ele queria reformar o escritório dele. Romualdo, vem aqui então, para reformar aqui o escritório, dar uma olhada em umas coisas aqui. E aí ele falou, ó, quero reformar 2 banheirinhos, quebrar uma parede de vidro, pintar a parede, trocar o piso. E eu falei pra ele assim, Marcelo, ó, eu vi lá quanto que dava, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou te dar essa reforma aí. Ele falou, Romualdo, não, eu posso pagar. Eu falei, também posso, mas eu vou te dar esse serviço. E aí eu falei assim, ele acabou reduzindo bastante o serviço, mas eu fiz. Deu uns dias depois, ele me chamou lá no escritório. Ele falou, Romualdo, não são essas reforminhas que você faz, né? Eu falei, não, Marcelo, tem esse book que eu tinha te mandado lá, tal, 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 aqui, é isso aqui que eu faço. Aí ele falou, cara, mas isso aí é muito pequeno pra você, cara. Você tem potencial pra muito mais do que isso. Você é um cara muito inteligente, você tem potencial pra muito mais do que isso. Aí eu falei, Marcelo, mas eu não tive oportunidade de fazer, ali em 2020, né, até 2020, projetos maiores do Uhum. que esse, porque não me deixavam um terreno na mão pra trabalhar, ou eu também não tinha o mindset pra trabalhar com isso, né? E dali o Marcelo pegou e falou assim, vamos fazer junto. Aí eu pensando com a cabeça de construtor ainda, aquele cara que acabou de ver que vai tomar um baita de um prejuízo e tal, ainda pensando com aquela cabeça de construtor, falei, eu faço a construção e você faz o projeto? Ele, não, modo, a gente vai fazer Vamos incorporar. incorporação. Aham. Aí foi a primeira vez que eu falei, talvez eu possa virar um incorporador, né? Porque aí o Marcelo falou, não, Romualdo, você já faz incorporação, cara. Isso que você mostrou Uhum. aqui, Você já você- entrega tudo pronto, toda a parte de viabilidade de negócio, documentação, payback, tudo. o quanto que dá, por exemplo, se você for alugar, quanto que vai te render, se você for vender, quanto vai render, o estudo do mercado, entendendo o que a região vende. Ele falou, você já está fazendo incorporação, você só não está chamando de incorporação. Uhum. E dali eu falei, beleza, então vamos fazer junto isso aí, né? E aí eu pensei que ia ser uma parceria. Ele falou, não, eu quero ser seu sócio, né? Aí eu falei, você tá falando sério, Marcelo? Você quer ser meu sócio? Eu falei, então bora. Eu tenho 38 anos de idade hoje, né? E o Marcelo tem 36 de profissão. Né? Então você imagina, tipo, que eu conto, a Experiência, hein? experiência, ele é conselheiro do CAL até 2026, né? Conselheiro de Arquitetura e Urbanismo, né? Então, assim, é um cara muito bem relacionado no mercado e ele deu essa oportunidade para mim trabalhar com ele como incorporador. E dali eu falei assim, mas eu não quero só ficar
eu não gosto, sabe, Alan, de ficar encostando no cara e ficar sugando só dele. Tudo bem, ele pode me passar conhecimento, know-how e tal, mas eu também quero aprender. Uhum. Aí eu fui fazer os cursos de incorporação. Eu fiz 4, né, cursos de incorporação. Eu fiz do Jamil, né, Jamil Rami, fiz do Caio Lobo, fiz do Leonardo Porto e da Carolina Caribé. Né? Uhum. Então, 4 cursos de incorporação. E comecei a ter uma visão mais holística do negócio. Cada um fala de um ponto, né? O Jamil de Uhum. lei, não sei se você fez todos eles, mas Não. o Jamil de lei, o Caio de financiamento, né? Para você pegar o financiamento bancário. A Carol falando de uma forma um pouco mais geral, mas principalmente para você criar um plano de negócio, um produto viável. E o Leonardo Porto, ele trabalha mais uma parte contábil do negócio, né? Então, todos eles comporam um pouco do Foi se aprendizado ali. somando aí na sua É, experiência. exato. E aí dali a gente já estava nesse processo, né? O Marcelo, uma das condicionantes para que eu virasse sócio dele era eu conseguir um terreno 100% em permuta. Aí eu falei, cara, é só tu conseguir um 100% em permuta? Ele, é. Falei, então tá bom. Eu arranjei 42 terrenos. Aí 100% em permuta. Agora desses a gente escolheu 3, né? E aí para filtrar, né? Fez um filtrão e Você pegou tá esse falando aí, negócio. eu tô imaginando aqui, né, que a gente tá no bate-papo na mesa aqui, parece estar batendo um papo em casa, né, como amigos, mas tem uma galera aí, ó, do mercado ouvindo que você tem aí 40 projetos aí para entrar no terreno com permuta. Não, que eu posso fazer. Eu escolhi 3 desses, mas estão Sim, sim. tão no book. Posso pegar Seu qualquer um land desses bank terrenos, lá. a Land Bank. Eventualmente, alguns deles já foram Ah, já feitos foi pra negócios, frente, é. enfim. Mas de fato, e não o pessoal fala que é difícil, porque não tenta fazer. Não, mas acho que talvez, assim, uma coisa que a gente já conversou em outros podcasts aqui, é que por mais que agora a informação esteja sendo democratizada, compartilhada, etc., ah, talvez ainda falta o quesito. Não quero responsabilizar a pessoa nesse sentido, porque assim, ainda falta ainda essa maturidade da experiência, sabe? Então, assim, eu vejo que pelo menos os nossos amigos, consultores, incorporadores, os que estão começando agora, eles estão fazendo com você. Né? Você já tinha essa expertise e bagagem, mas mesmo assim você associou um outro cara que tem outra expertise e bagagem para ser um sócio mentor, digamos assim. E aí o que eu vejo? Muita gente querendo fazer sozinho. E aí eu acho que nesse ponto a informação tá ali, mas fazer sozinho só com a informação é perigoso. Muito. Eu acho que precisaria se associar aí a outros parceiros aí maduros, experientes, que para poder ajudar, né? Gente do bem que está fazendo negócio na incorporação. Exatamente, Alan. Você tocou num ponto-chave, porque às vezes a gente, principalmente quando tá voando na carreira, tá crescendo, subindo, né? Acha que que a gente é super-homem. E foi o que eu pensei lá pra trás, Uhum. até 2019, né? Era uma eu presa, né? E ali, até uma sacada, foi quando o senhor José falou pra mim assim: Romualdo, você passaria no teste do ônibus escolar? Eu falei, cara, o que que é isso? Uhum. Aí ele falou: ó, você tem filho pequeno, não tem? Eu falei, tenho. Aí ele falou: imagina você levando seu filho pra escola e o ônibus escolar passa por cima de você. O que acontece com as suas empresas ou com a sua empresa? Eu falei, quebra, porque eu morro. Então a empresa quebra. E aí eu falei, não, eu tenho que me associar a outras pessoas. Exatamente o que você falou. Associar a pessoas mais maduras, mais experientes, que tenham mais bagagem do que eu, como o Marcelo, por exemplo, o Bruno Lessa e várias outras pessoas que vêm junto com a gente também. Uhum. Ah, e do outro ponto, né? Pegar, por exemplo, pessoas mais novas também, ou da mesma idade, que tenham vontade também de aprender, que você pode colocá-la no onboard, mas treinar bem essas pessoas. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 2 sócios na 360, o Letícia e o Alan, que são sócios maravilhosos. Se vocês estiverem vendo esse podcast, com certeza vocês vão ver. Um abração para vocês, né? Que eles passaram dentro da minha empresa 2 anos e meio de treinamento, dentro da minha empresa, basicamente. Mas sempre aprendendo, aprendendo e já. Com 6 meses já estavam dando resultado. Mas Eles ficaram ficaram quanto tempo? Falou aí? só de treinamento 2 anos e meio 2 anos? de treinamento. Né? Assim, lógico, já dando resultado. Com seis Tá, meses já já dava um resultado. trabalhando. É, Não, com 6 meses já dava um resultado. Mas entendi. 2 anos e meio e hoje já tem mais de um ano que a gente é sócio. Né? Então, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês são muito bons. Vamos fazer uma sociedade. Vocês vão ganhar muito mais do que vocês sendo Uhum. Prestador de prestador de serviço aí. serviço. É. E dali a gente fez a sociedade. Então, assim, eu juntei com eles, que são menos experientes teoricamente do que eu, mas têm muita vontade, muita técnica, né? Eles têm dupla formação na USP, arquitetura e engenharia, né? O Marcelo, que é uma pessoa muito mais experiente do que eu, e outros sócios que foi compondo ali. Mas para ter maturidade, né, Alan? Porque, por exemplo, que nem até 2019, até 2020, eu não tinha feito nenhum processo seletivo, cara. O que que tinha acontecido? Basicamente,
Tinha 2 sociedades com 2 amigos meus que foi assim, Romualdo, tô precisando, né? E, cara, assim, não é porque eu sou bom nisso, é porque eu estou precisando de dinheiro que eu posso, que eu preciso ser seu sócio, tá? E assim, isso, assim, já tá superado e tal, eu não tô bravo com eles nem nada, Era outro modelo. mas foram um outro modelo. E dali, agora, olha a Letícia Wallin. A Letícia Wallin, sabe o que aconteceu? Foram 2.000 pessoas que entraram no processo seletivo, no topo do funil, né? E aí, para depois pingar 12 que eu contratei, e dessas 12, 2 viraram minhas sócias, né? Então, é se associar com outras pessoas, é se associar com um cara muito experiente que nem você, né? No marketing imobiliário, o Magno, por exemplo, que é para a parte comercial do empreendimento. E essas conexões, elas são potencializadas pela última perna do atual ciclo meu, que é a rede social. Aí, então, ali potencializou muito, assim, a questão de contatos, o quanto que abriu o leque em um ano, cara. Em um ano, muito pouco tempo, como que foi o Em um posicionamento ali. ano são 200 mil seguidores, certo? Um Exato. alcance diário de quantos milhões? A gente alcança 1,5 milhão um pouco mais do que isso hoje, mas 1,5 milhão de visualização. Mais de 1 milhão de visualização por dia. Tá beirando 2 milhões de visualização. Nossa, uau. Tá com 58 milhões nos últimos 30 dias. Vai chegar esse Caramba, cara. mês. Assim, mas assim, é um movimento cíclico, sabe? Ali em Sim. dezembro já foi 43, depois caiu em janeiro para 20 milhões, ficou nessa base de 20 milhões por mês até agora maio. Em maio subiu para 35, agora em junho deve chegar em uns 60, 70 se for no mesmo ritmo. Se parar, já bateu o recorde, né? A gente já tem 58 milhões. Mas assim, ó, são 58 milhões de visualizações. Óbvio que muitas delas de forma viral. Uhum. Muitas delas de forma Sim. viral. Mas, poxa, não tem como você, no meio de 58 milhões de visualizações, não chegar em pelo menos 1.000 pessoas muito interessantes. Sim. 1.000, 2.000, 5.000, enfim, 10.000. Pessoas muito interessantes ali no meio daquela visualização, né? Então, hoje, o alcance de contas, visualização é uma coisa, alcance de conta é outra. Alcance são 23 milhões de contas alcançadas no mês. Então, o Instagram brasileiro tem 100 milhões de contas. Então, ou seja, de cada 5 pessoas na rua eu alcanço uma. Uhum. Né? Então, assim, ou seja, você acha que no meio daquelas 5 que eu alcanço, não tem uma interessante? E aí o que a gente faz? Faz táticas de atração, engajamento e retenção. Né? Dali eu atraio as pessoas com Reels, né? Eu engajo elas ou com caixinha no Stories, ou no próprio Reels mesmo, colocando uma Interações. frase, Uhum. que aí o camarada ele dá um like, ou ele Uhum. comenta, né? E depois eu retenho ele com conteúdo de valor no feed. Então tudo é estratégia, não é assim aleatório que eu jogo os vídeos. É óbvio que o vídeo em específico, ele pode ser aleatório, o vídeo. Mas tem que ser um vídeo que ele tenha algum tipo de. Que ele possa ser viral, que ele já viralizou antes. E aí eu coloco uma frase minha. Sempre eu coloco uma frase minha ou no topo ou na legenda do vídeo, que essa frase muda o contexto do vídeo. Ou para bem ou para mal, né? Às vezes, ou para gerar uma reflexão. E dali a gente acaba chegando em muita gente. Mas é tudo intencional. Né? E dali, qual que era o meu objetivo do Instagram? Era ter pelo menos uns 20, 30 mil seguidores. A meta era 20 mil. Mas para que as pessoas pudessem minimamente me notar. Porque assim, óbvio que com 500, 600 seguidores, 1.000 seguidores, a pessoa te nota também. Mas é mais difícil. É. Agora, você tá com 20, 30 mil, já é um número relevante. O cara já olha, pô, esse cara conseguiu juntar 20 mil pessoas aqui. Seguindo ele. É. E aí eu mapeei os principais do mercado imobiliário. O João Godin, que tava com 50 mil seguidores, a Carol tava com 70 mil, o Jamil tava com 90, o Caio Lobo tava também com 90, o Jamil tava com 80, o Caio Lobo com 90. Então eu mapeei esses caras. Falei, o que que eles fazem? Então eu quero ser mais um no meio deles. Só que diferente. Como, por exemplo, os cursos de incorporação, cada um fazia uma coisa, eu também, a forma de abordar a rede social, também de uma forma um pouco mais leve. Porque senão fica muito pesado. E aí, fica maçante. Tinha um deles, por exemplo, que só colocava todo post que colocava, depois no final, olha, mas compre meu curso. Aí depois, post, compre meu curso. Aí, post, compre meu curso. Então, assim, aí o outro, não, só falando sobre legislação e tal. Aí eu falei, então, se eu mexer um pouquinho, colocar um pouquinho de cada coisa aqui, e no meio, também entreter aquela pessoa para ela ficar mais tempo dentro do meu perfil. Que aí o Instagram vai falar, não, o seu perfil é mais relevante do que os É, outros. porque você retém mais. Eu não tenho mais autoridade. Uma coisa é você ter relevância, outra coisa é Sim. autoridade. É. Eu não tenho autoridade deles. Seu alcance, Mas o né? alcance, sim, É. maior, muito maior. E aí, dali, por exemplo, com isso, eu chamo a atenção. E aí, eu chamei a atenção de todo mundo. Eu chamei a atenção de todo mundo, tanto que hoje Mercado todo. todos eles falam comigo. Que Todos legal. falam comigo. Né? Então, se eu mando uma mensagem, lógico, depende da rotina, como eu também, todos me Mas depois respondem. tem um retorno. Todos me É. respondem. Cara, muito interessante isso daí. E aí tem um outro viés aqui, que no meio dessa experiência toda que você compartilhou, que é a questão que eu já percebi que você gosta, que é a análise de dados. Muito.
né? Então, assim, baseado nos dados, o que que você está vendo para o mercado de São Paulo, mercado nacional? Vamos começar a falar aqui de São Paulo, né? Você já Perfeito. falou da sua história, falou dos projetos aí que aconteceram e os que estão acontecendo, do perfil, né? E vamos falar um pouco de dado, como é que está aí a questão de déficit, de taxa de juros, procura por imóveis, etc. Passa um pouquinho do que você puder aí para os nossos ouvintes. Perfeito, Alan. Eu gosto muito de falar nisso, né? Quem me acompanha de perto sabe que eu sou meio nerd, e eu falo isso pra todo mundo, né? Que eu sou meio nerd. Mas, assim, eu gosto todo mês, eu analiso o meu mercado. E eu acho que todo mundo que está dentro do mercado imobiliário deveria minimamente conhecer os dados da sua região, para que você navegue em mares assim, às vezes revoltos, mas você sabe para que caminho que ele está indo. Por exemplo, vamos falar dos dados de São Paulo. São Paulo, agora a PMI da Secov, pesquisa do mercado imobiliário da Secov, dos últimos 12 meses, ela saiu agora, todo mês sai, né? Mas Uhum. aí esse é o recorte de até abril, né? Porque ele sempre faz Sim, com 2 meses sim. de delay. Acho que é o primeiro trimestre aqui Foram ativo. 84.700 imóveis vendidos de acordo com a base do Secov. Isso em quanto tempo? 12 meses. 12, 84 É, mil. é recorde, né, da base ali. 84.700 imóveis. Sendo que foram lançados 79.600. Ou seja, consumiu 5 mil imóveis da base. A base, que ela já foi, por exemplo, que nem de 60 e poucos mil imóveis, quase 70 mil imóveis em estoque. O estoque da cidade de São Paulo hoje ele está em 50 mil imóveis. Então, consumiu quase 20 mil de estoque em questão de 2, 3 anos ali, né? Então, você tem um lado assim que isso, naturalmente, a gente está num círculo de expansão, não é muito difícil de perceber isso, mas eu olho com olhos assim, com um pouco de receio para algumas coisas que vêm para frente, Uhum. né? Principalmente ali para, não para 24, 25, acho que vai continuar vendendo muito, mas 26 e Seria a 27 questão da super oferta? vem um ciclo de sobreoferta. Sobre oferta. Super oferta, sobre oferta, tanto faz a Uhum. forma de chamar. Mas vai vir um ciclo de sobre oferta, né? E dali que vai ser um pouco mais difícil de você vender no começo do ciclo. Quando ele aprofundar um pouco mais, você vai ter que fazer muita força para vender, dando grandes descontos, dando geladeira, fogão e Uhum. outras coisas, outras estratégias que o pessoal, que você bem sabe do marketing, para você conseguir gerar o interesse pelo aquele produto e conseguir escoar aquele produto. O problema é o próximo ciclo. A sobreoferta ainda vende, você fica zerado e você vê. O cara Uhum. amador ele vai quebrar na sobreoferta. Ele vai quebrar na sobreoferta. E tem muito amador entrando no mercado. Muito mesmo. Muito. Né? Então dá muito medo quando você vê o tanto de amador que tem entrando no mercado. Porque tá vendendo tudo. Qualquer coisa que coloca, vende. Você viu, ó? Colocou Não, não 84, é nem vendeu mérito, 79. né? Não. É assim, é o mercado. Então, aí Tá vendendo por quê? Porque o mercado tá. porque o As mercado tá pessoas estão vendendo. comprando. Só que o cara acha que é porque ele é bom. É que nem a Aham. bolsa quando ela tá crescendo, aí você pega uns ativos, o seu cresceu. Só que quando você vê só com a média, o seu não cresceu nem a média. Né? Então, beleza. Aí vem o próximo ciclo, que é a sobreoferta, e depois vem a recessão. E aí vai acabar quebrando muita gente. E o cara que é experiente, ele tem uma grana parada, na recessão ele sai comprando bons ativos por um preço mais baixo, né? Então, assim, eu vejo, que nem quando você analisa macro mercado mundial, inclusive, né, você vê que a China, por exemplo, ela tá apurada, né? Com a questão tem uma bolha imobiliária que estourou ali na China, né? Então, a Evergrande lá também, por exemplo, quebrou, né? Uma gigante ali que tinha bilhões, né? Tipo, PIB de país numa empresa só, né? Trabalhando. Então, isso tudo que acontece lá fora, tende em Respinga, algum né? momento vir aqui. Uhum. Tende em algum momento. Quais são os reflexos que estão acontecendo hoje pra gente, né? Então, a gente tem mercadoria vindo da China para cá, porque antes a China, além dela não conseguir só com o mercado interno dar vazão para os empreendimentos que ela tinha consumido aqui do Brasil também e de outros lugares do mundo, né? Então aí subia cimento, subia aço, subia tudo, né? Então Uhum. agora só que assim, ela estagnou isso aí. A Gerdau mesmo fazia tempo, né? Fechou um forno esses dias para trás. Uhum. Então tudo isso são sinais que a gente tem que Tem um ficar de olho. movimento aí que tem Tem que que ficar ficar de ligado. olho. Mas aí, só para eu entender, você que é um cara que pesquisa muito dados, né? Porque assim, no outro lado da informação é que fala que a gente não consegue suprir o déficit habitacional, né? Então, porque essa demanda ela nunca cessa, né? Então, alguns dados vão dizer pra gente que tem um dado na Abrainc dizendo que em 2030 a gente deve ter, eu não lembro agora, mas se eu não me engano, é 30 milhões de família em busca de imóvel. Assim, Ana, tem. Tudo, que nem um professor meu de estatística falava, por exemplo, até no MBA que eu fiz na USP lá.
Assim, você leva uma tese com estatística pro lado que você quiser. Entendi. Porque é fácil você levar para algum lado. Por exemplo, no censo 2010 até 2022, a cidade de São Paulo cresceu 1 milhão de imóveis. 2010 a 2022. O mercado da cidade de São Paulo aumentou. Tinham 3 milhões e 900 mil imóveis, foi para 4 milhões e 900 mil imóveis na cidade de São Paulo. Beleza. Em 2010, a gente tinha 290 mil imóveis vagos na cidade de São Paulo, em 2010. Em 2002, já 590, dobrou esse número de imóveis vagos. O déficit nominal da cidade de São Paulo hoje é de 400 mil imóveis. Só Isso que a aí, gente será tem. que foi por causa do êxodo Não, da não, não, Covid? Não? não, 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 não. Mas, não, porque tem várias questões envolvidas ali. Mas assim, primeiro, 290 para 590. Então a gente tem muito imóvel parado. Mas por quê? Sendo que o que lança vende. Porque assim, a forma de consumo das famílias e o tamanho das famílias ele vem mudando. Aí, de fato, a Covid ela acelerou, mas isso já era esperado. Era esperado, por exemplo, que nem tem um livro que eu falo bastante, que eu gosto bastante do Marcos Araújo, da Data Store, que é o Meu Imóvel, Meu Mundo, né? Uhum. Então ali, ele já estava prevendo em 2029 ter a família, se não me engano, 2,8. Né? Que a família era 3,3 quando ele lançou esse livro, né? A família, o que é 3,3? Um casal, um filho e 30% das vezes você tinha um segundo filho. Hoje é 2,8. É um casal e 20% das vezes não tem filho. E essa família, por exemplo, quando você extrapola o gráfico até 2079, a tendência é ser 1,3. Ou seja, Não é 30% nem dos casal. casos, 30% dos casos você tem um casal. Né? Então, é lógico que é tanto que em 2079 a estatística também que ele extrapolando, porque tá levando para números, né? Ela ser, por exemplo, aqui dentro da cidade de São Paulo e região metropolitana, o imóvel médio em torno de 10 metros quadrados, que é o que vem acontecendo em Tóquio e tal, Eu vi isso. só tá vindo de lá de fora para cá. Beleza. Então, assim, Alan, você tem um déficit. O problema, que é aí o que algumas pessoas, principalmente os incorporadores que eu converso que são menos experientes ali, eu não que eu sou mega experiente, pessoal. A gente tá falando que eu comecei em 2020 a falar de incorporação. Só que eu já desenvolvo produtos imobiliários desde Uhum. 2012, né? Agora, eles enxergam de uma outra forma. Eles enxergam assim, olha, o mercado tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo, então vou lançar. Só que às vezes, por exemplo, que nem eu conversei com um senhor esses dias para trás, que ele lançou um empreendimento de 68 unidades. Dali tem uma tipologia que são 18 unidades daquela tipologia. Ele ofereceu para um cliente meu duas daquelas unidades como forma de pagamento para um terreno. Uhum. Nominalmente, pelo preço, se você for olhar pela região, eventualmente estava muito barato aquelas unidades, né? Aí meu cliente, modo, o que você acha um bom negócio? Eu falei, cara, tem que ter ainda 30% de desconto aí porque tá ruim essas unidades. Foi mal dimensionado. Aí, quando foi fazer a reunião com esse incorporador, ele, como que você fala que tá mal dimensionado o meu produto? Eu falei, não é porque ele tem mais experiência que eu, mais idade que eu, que daquele desenvolvimento ele saiba mais do que eu. E tem muita gente que sabe muito mais do que eu também, né? Mas naquele momento eu falei assim, porque tá mal feito o produto. Eu falei, olha, fala pra mim, quantas unidades dessas tem nesse produto? Ele, 18. Eu falei, você tá com as 18 parada, não tá? E tá pronto o produto. Nossa. Aí ele chegou assim, como você sabe? Você conhece meu produto? Eu falei, não, só de você falar o lugar, o tamanho, como você dimensionou esse produto, ele tá errado. Aí assim, Nossa, aí isso é ele entra para terrível, aqueles, cara. sabe esses 590 imóveis, 590 mil Tá imóveis lá vazios? parado lá. É isso aí, ele entra para esse bololô. Então assim, Terrível. e fora isso, Alan, outro, Projeto mal planejado em local e também os imóveis antigos. incoerente. É, e os Os antigos. antigos, porque os antigos, antigamente, Eu o conheço pessoal tinha. incorporador que tem unidade parada porque no preço que ele quer vender, ele dimensionou errado o produto, sabe? Uhum. Na viabilidade lá, ele colocou um metro quadrado que não vende no valor que ele quer naquela região. As pessoas olham para o lado e falam, com isso daqui eu compro melhor ali. E é o que tem que fazer para vender isso aí? Assumir que tem um prejuízo, Tem que queimar. queimar. Tem que queimar, assumir que foi um prejuízo, porque num preço baixo, o pessoal até compra. Imagina só, o camarada ele tá Não, com. lógico, daí o cara fala, pô, aqui saiu bom para eu, comprador, que vou comprar pelo metro quadrado de lá. De lá, Mais exatamente. barato. Porque o camarada ele Mas fala assim. geralmente é difícil. Eu já peguei algumas situações já de tentar ressuscitar produto encalhado e o incorporador não quer perder, porque já perdeu. E tá parado, tá perdendo. Perdendo dinheiro. Porque você tá ou pagando condomínio, IPTU, não sei o que E e não vai tal, e vender. tá lá. E aí a gente tem algumas estratégias para fazer uma reativação, né? Ou colocar uma condição comercial, queimar uma unidade com promoção, enfim. Mas na maioria dos casos eles não querem arredar o pé. E aí fica Fica parado. parado, perdendo tempo lá e perdendo dinheiro. E sabe esse incorporador que eu falei que tá com as 18 paradas? O que ele falou pra mim? Ele falou assim, cara, aí eu fui batendo. Falei, cara, tá errado, isso daqui, você tem que fazer isso, tal, tal, tal. Tem que queimar o valor pra você eventualmente poder vender essas unidades. Aí ele falou, ó, cara, Romualdo, é o seguinte, tá eu e uns amigos meus. Sabe que diferença esse empreendimento faz pro nosso bolso?
Nenhum. Porque Falou assim, ó, cara, isso aí não faz não nenhum. faz cócega para quem já tem outros patrimônios, Daí o sabe? que eu falei pra ele? Eu falei assim, ó, ao invés do senhor ficar brincando de casinha, o imóvel, ele tem uma função social. Ele tá lá, não tá à toa lá. Ele tá ali pra alguma família morar naquele imóvel. Se o senhor tem condição financeira e de fato tem pra morar em lugares muito bons e ter muita grana, e até inclusive de deixar esse negócio parado por um tempão, tudo bem, mas você não tá cumprindo a função social do imóvel. Porque assim, cara, Tá assim, lá eu não parado. sou, eu não sou de esquerda nem nada, não é nada disso, mas Aham. assim, cara, poxa, tem ali, você poderia dar a condição para uma família morar naquele imóvel. Não é para dar de graça, é dar uma condição para a família morar. Pega aquele dinheiro que você fez bobeira e coloca num outro empreendimento bem dimensionado, bem desenvolvido, com um bom desenvolvedor imobiliário, e você vai ter êxito nos Uhum. próximos produtos. Até mesmo no ciclo de sobreoferta e recessão vende imóvel. Sim. Lógico que vende, Agora não vende para. quais que É que vendem? vende menos, né? Então, vende menos, mas quais que vendem? Uhum. Quais são os primeiros que vendem? Os melhores produtos, não necessariamente os mais caros, não necessariamente os mais baratos, É o mas que os vira melhores produtos. oportunidade, né? Tipo, nessa situação você fala assim, bem, agora que não tem ninguém nesse momento gerando um valor, eu tenho uma oportunidade aqui porque tá parado, porque tá, enfim, tá em estoque. Exato. E assim, ou você criou uma oferta única, uma proposta única de valor que você criou, por exemplo, uma escassez. Uhum, Como que você cria escassez? Tem várias formas. uhum, Uma delas é assinando o projeto by não sei quem, uhum. né? Então você assinou aquele projeto, ele cria uma escassez. E aí, isso para produtos de médio, alto padrão é normal. Não é tão normal para baixo padrão, que é uma Sim, coisa que a gente vem integrando dentro da nossa linha de negócio. A gente vai colocar uma assinatura, acho que você deve já imaginar o que que é, né? Mas a gente vai colocar uma assinatura numa linha de produtos nossas, né? legal. Então, e isso a gente vai eventualmente começar com a nossa incorporadora, colocando essa linha essa assinatura e podendo colocar uma assinatura em outros produtos também. É lógico que de curto prazo é para os produtos que a gente vai desenvolver. Legal. Mas isso daí você cria uma escassez. É um formato. Cria um produto bom, com escassez, mesmo num momento ruim, vai ter gente querendo comprar. Por exemplo, a gente está falando hoje de 84 mil unidades vendidas em São Paulo. Sim. O que seria um momento ruim? Cair pela Isso foi metade. em 12 meses, né? 12 meses. Tá. 84.709 unidades para ser mais exato. Uhum. Então, em 12 meses. Agora, você imagina só. Outros índices que são legais de acompanhar, porque não só a unidade é um método quantitativo. Ele não é tão. Se você colocar ele de forma isolada, às vezes pode te enganar. Uhum. Agora, só que tem outros métodos qualitativos que são interessantes também observar. Por exemplo, a taxa de extrato é quase metade de alguns anos atrás. A taxa de Uhum. extrato ela foi caindo. Quando você vê o gráfico, por exemplo, você vê o Isso é gráfico, importante. você vê a taxa de extrato caindo. Então, muito por causa da lei dos extratos também, né? Que ficou mais rígida para o comprador evitar de sair daquele negócio, né? Mas ela foi caindo. Eu mostrei isso, inclusive, naquele evento do Paulo, né? Então, assim, Uhum. a gente mostrou a queda, né, da taxa Uhum. de extrato, enfim. Isso daí é importante, porque você pega outros fatores associados à venda de unidades, aí você entende, não, beleza, tá com uma qualidade melhor. Quando você olha, por exemplo, algumas linhas de negócio, por exemplo, o que a gente trabalha, a gente faz Minha Casa Minha Vida, mas normalmente faixa 3, né? Num produto, assim, quase médio padrão. Quando quem olha de fora nossos produtos pensa que é médio padrão, mas ele é Minha Casa Minha Vida, como alguns que eu já mostrei pra você. Agora ali, quando você pega na faixa de venda de 264 mil a 350 mil imóveis, a 350 mil reais, desculpa, em abril foram lançadas nessa faixa de valor, 264 a 350, dentro da cidade de São Paulo, 1.085 unidades, 1.085 nessa faixa, que é a faixa que a gente produz. E foram vendidas 1.805, quase o dobro do que foi lançado nessa faixa. Todas as faixas venderam ou igual. Por exemplo, quando Uhum. você pega uma faixa acima dessa, que é de 350 a 700, que a Secov ela separa ali, foram lançadas 1.820 e vendidas 1.820 unidades, né, em abril de 2024, né? Então, assim, todas as Bem, o faixas cenário foram mostra bem. que foi, é isso que eu ia falar, muito bem, muito bom, Muito bom. né? E o cenário tende a ser promissor ainda nesse intervalo de tempo até 2025, você acredita? 25, 26. Ó, Até 26. março mesmo, Alan, cara, março foram vendidas 10.400 unidades. Normalmente em dezembro se vende 10 mil, olha lá. 8, 9, 10 mil em dezembro. Aí em março vende 6, 7 mil unidades. Foram 10.400 só em março Uhum. vendidas, né? Então, isso tudo corrobora assim. A gente tem projeção para que 24, 25 ainda fique muito bem, porque encaixa ainda dentro do que tem de caixa, né, no governo também. Uhum. Agora, dali para 26, 27, eu tenho um pouco de receio com relação a isso. Assim, produto bem desenvolvido, ele vai ser vendido em 26, 27, 28, vai continuar sendo vendido. Agora, os produtos ruins que estão sendo lançados no coisa, só olhando a última linha, Uhum.
Porque assim, às vezes você olha aquela última linha para ser mais lucrativa, teoricamente para a incorporadora, mas aí você deixa de dar outros benefícios dentro do empreendimento que aquilo agrega valor para o produto. Sim. Eu sei que tem custo, mas ele agrega valor pro produto. E aí, às vezes, quando você só olha só a última linha, última linha, última linha, última linha, cara, agora você ainda vende, mas depois, o momento ali pra Pode frente, ser complicado. vai ser mais complicado. Modo, ó, pessoal, você tá ouvindo aí? É uma aula, né? Dados, incorporação, estratégia para crescer nas redes sociais. Exatamente. Mas a gente tá chegando no nosso encerramento aqui. Eu queria que você deixasse uma dica de valor aí, uma dica de ouro para quem está entrando, chegou ou quer entrar no mercado de incorporação, empresariado em geral. Uma das coisas que a gente ouviu muito no último evento do final de semana, e, cara, eu achei muito legal, esteja em movimento. Esteja em movimento. Pode ser clichê, Não, mas, cara, não. Agora tá aparecendo mesmo, mas assim. esteja em É porque eu não sei movimento. se você se lembra, mas no Café Acesso, a minha palestra começou com a palavra movimento. Né? Porque assim, já tem algum tempo que eu tenho falado com os clientes sobre a importância de movimento em N sentidos, né? Não estar estagnado, estar aprendendo, estar se conectando, estar se reinventando, ressignificando, conhecendo novos lugares. Mas segue aí. Esteja em movimento. Porque assim, quando você está em movimento, você participa dos eventos, principalmente eventos de networking, eventos como o Imoverse, que é um evento, nossa, eu vou te falar, é um dos mais qualificados que eu participei nos últimos 2 anos. Né? Então, os Obrigado. eventos do Imoverse. Assim, não é questão de quantidade de pessoas, assim como o do Paulo ali também. Né? Não é a quantidade de pessoas, é a qualidade daquelas pessoas que estão no evento, Uhum. né? Agora, óbvio que quantidade também é importante porque você coloca muita gente e aquela pessoa que você acha que ela não é qualificada, mas ela é muito Sim, qualificada e sim. você dá a oportunidade dela São entrar no evento. propósitos diferentes, né? Do grande, do cheio, do Do pequeno. pequeno, Né? Eu exato. já fui em evento, era evento, não era treinamento, era um evento, mas mesmo assim o evento acho que tinha 20 pessoas. E foi tão bom, porque assim, foi tão qualificado as 20 pessoas e os palestrantes ali, que a gente ficou num dia lá junto, lá que eu falei, cara, acho que se esse evento tivesse 2.000 pessoas, não tinha sido tão proveitoso como foi nesse formato, é esse propósito aqui. Mas é interessante estar em pequenos eventos, em grandes É, eventos, em médios eventos, sim, porque movimento. você estando em movimento, você se conecta com pessoas, e eu vou te falar no último, e também se posicione em uma rede social. Porque Romualdo, eu tinha Trava. essa é uma trava, na verdade, não digo assim, não é trava. Eu olhava as redes sociais como um ponto negativo. Falo, cara, eu sou um cara técnico, por que eu vou entrar em rede Não tem social? nada a Cara, ver. eu sou um cara de dados, eu não vou Sim. ficar entrando em rede social. Porém, Não vou me expor lá eu e não vou me tal. expor, enfim, mas só que quando eu vi, Alan, eu falei, cara, eu estou em movimento, estou nas redes sociais, estou chegando na casa de muita gente, e dali muita gente também vem, a contrapartida é que muita gente vem em contato com a gente. E dali você consegue formar um grupo muito legal, né? Então, eu vou te falar que as principais conexões que eu fiz na minha vida até hoje, nos meus 38 anos de idade, 70% das principais conexões foram no último ano. 70% das principais Nossa. conexões que eu fiz na minha vida Cara, esse foi no número último ano. é significativo, hein? Cara, grande, porque eu me sentia. Mas eu acho que não é só rede social, aí é movimento, Não, né? movimento, É movimento. Não, estar em lugares, com é tudo. pessoas, Tudo. comunidades, ecossistemas. Porque dali, Alan, o que acontece? Por exemplo, quando você tá fechadinho no seu ciclo, como eu estava lá numa loja de bairro lá muitos anos atrás, você tá fechadinho no seu ciclo, você nem vê que tem coisa muito maior acontecendo por ali e que E não às tá no vezes seu é radar. maior e acessível. Não, e acessível. É. Acessível do tipo, por exemplo, no Mobverse, eu tive a oportunidade de conhecer o seu Jusceldo, apertar a mão dele, conversar com ele 40 minutos lá Uhum. também, né? Tem um papo legal disso, mas vou deixar para um outro, outro momento. Mas Que legal. a gente teve um momento. Então, assim, um dos maiores incorporadores do país. Imagina lá para trás, como seria se eu não tivesse em movimento, não tivesse participando dos eventos, não tivesse me Ia passar posicionando, batido. ia passar batido. E aí você consegue conversar. O Duda, por exemplo, também, que hoje é meu Sim. amigo, primo pobre, né? Então, assim, como que eu ia conhecer as pessoas se eu não tivesse em movimento? Se eu não Uhum. tivesse procurando oportunidades, enxergando oportunidades, né? E eu te falo que, assim, cara, é por aí, é 70 para mais, porque eu não tô falando que são pessoas ruins lá pra trás. Todas as pessoas que vieram na minha vida são pessoas muito legais, que foram Uhum. passando pela uma ou outra que você Sim, deixa de lado, normal. mas ok. Mas assim, a maior parte das pessoas foram pessoas muito legais. Mas elas vinham com aquelas bagagens, aquela visão de mundo delas, que no evento é bem diferente. As pessoas que estão no evento são pessoas mais proativas, são pessoas normalmente tomadoras de decisão, ou ela tá a um ponto do tomador de decisão, né? Então, assim, você Tá conversa com. pensando na mesma visão, na mesma frequência. Eu É, vivo repetindo isso aqui, porque
Quando você se dispõe a estar nesses lugares, né, o poder da ambiência, etc., porque essas conexões ali são qualificadas. Né? A gente até fala, né, não é só o fato de ter pagado o ingresso, porque às vezes tem evento que nem pagou, mas você se deslocou, você se movimentou, você abriu mão de estar em lazer com a família, etc. Você está pagando um preço, e aí quando se chega nesses lugares, fala, meu, essa galera tá na mesma visão, frequência que eu estou. E aí eu acho que isso aí gera um relacionamento que pode ser muito proveitoso, né? Pode virar, como a gente está falando, né? Hoje eu fico vendo que a maioria das pessoas que a gente muitos dos nossos amigos são em comum agora e são desses ecossistemas, inclusive. Do último ano para cá, né? Boa parte aí é verdade. 70% dos relacionamentos hoje são desse Do ecossistema. ecossistema. E é uma turma muito boa, cara. Que hoje eu posso falar, somos amigos, né? Amigos. Tem, né? Eu, Tem você, uma uma centena, galera talvez, né? aí, Uma cara. Eu não vou ficar centena. citando porque senão vai falar, esqueceu do nome. Mas a gente falou o nome de alguns aqui hoje. Mas, cara, puxa, a gente se fala quase todo dia. Quando não, todo dia. Né? Exato. E, ó, tal, e se ajudando, e tá acontecendo um monte de coisa. Mó barato, cara. E é isso, né, Alan? Porque você pega. Ontem mesmo eu estava conversando com o Henrique, né? A gente estava numa obra lá que, enfim, Uhum. que a gente vai começar juntos. E ele tava falando, não, mas poxa, eu não fui nesse evento. Eu falei, Henrique, mas assim, olha só. Só que eu fui, o Alan também foi por um tempo. Assim, o que acontece? A gente fez a conexão com aquelas pessoas. Sim, E tá você tudo em vai estar em casa. outro. Você vai estar em outro. Aí você faz conexão com outras pessoas. Daqui a pouco a gente junta todo mundo e todo mundo fez conexão com as mesmas Isso pessoas, aí. né? Que é aqueles graus, né, Aham. de contato, né? Então, 6 graus lá de contato, você Aham. consegue chegar em qualquer pessoa no mundo, né? Mas é muito, muito legal. Meu amigo, muito obrigado. Nada, Alan, eu que agradeço muito o Obrigado, convite. viu? Deixa o seu agradecimento para quem está nos assistindo, nos acompanhando. Eu vou fazer meus agradecimentos depois. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando. Nossa conversa aqui iria para tranquilamente algumas horas. Para quem não sabe, né? Nós, como falamos, somos amigos aqui. A gente também faz as lives, algumas segundas-feiras agora, não são todas. O Henrique passou um tempo atrás, a gente estava falando, né? Falou, agora, você não falou nada, Romualdo, nem eu, né? Fui descansar, fui fazer um outro compromisso, porque realmente a agenda fica tomada. Mas a gente fala do mercado imobiliário em algumas outras oportunidades. Em breve tem Mobverse na terceira edição aí, vamos estar juntos também. Tem novidades aí do Obras de Valor, alguma coisa aí para acontecer aí? Tem muita coisa acontecendo. Tem? Tem muita O que coisa, que pode mas, ser dito? Alan, as coisas grandes, grandes mesmo, por Deixa enquanto pra lá. não, mas tem outras coisas que a gente está estruturando para os próximos meses, né? Então a gente está estruturando o programa de mentoria, já tem muitas pessoas procurando a gente para mentorias, né? Legal. Não é uma mentoria baixa, porque eu também não tenho muito tempo para Uhum. dedicar, então eu tenho que dedicar para pessoas específicas. Sim, Né? sim. Mas já tem aí algumas pessoas que estão Que legal. procurando a gente para isso. Enfim, a gente está estruturando melhor o modelo de negócio, né? Mas, Bacana. enfim, pessoal, para vocês que ficaram até aqui, até agora, viram a nossa conversa, vocês entenderam um pouco do que foi a minha história dali, né? Então, às vezes eu fujo um pouco do assunto, vou para um lado, para o outro, né? Porque eu tenho um pouco de problema para organizar as informações, mas eu tenho certeza que olhando com calma, entendendo ali, vocês vão conseguir levar coisas boas para vocês. E assim, as pessoas que estão vendo esse podcast, você já é vencedor. Você que está até aqui no podcast, até o final do podcast, porque muitas das pessoas, inclusive, compram cursos e pagam curso. E você acredita que a maior parte das pessoas que compram curso não estuda. fazem? Eu sei. Não fazem. Então, assim, vocês que chegaram até aqui são pessoas vencedoras e eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem nesse mercado imobiliário, que é um mercado maravilhoso. Fica a dica aí, ó, com essa aula aqui hoje. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu quero isso. A audiência aí do Obras de Valor, continuem seguindo, compartilhando os conteúdos. E aqui no Imob.verso também você pode ouvir aqui os nossos podcasts, ver um pouco dos trechos do evento no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado, viu? Obrigado, Alan. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.